Quando a gente pensa num hospital, a primeira coisa que vem à cabeça é salvar o corpo, certo? Mas e a mente? Hoje, a gente vai mergulhar num campo que cuida da parte invisível da cura, a psicologia hospitalar. Para a gente entender de verdade o papel dessa área, primeiro vamos dar um passo para trás e desconstruir a nossa ideia do que é um hospital. A imagem que surge na mente é bem familiar, mas será que ela está completa? A gente logo pensa nos médicos, claro, nos equipamentos, nos remédios, enfim, em toda aquela estrutura que está ali para tratar o corpo. E isso, sem dúvida, é a espinha dorsal de qualquer tratamento. Mas e a outra parte da experiência, aquela que é invisível? Ansiedade antes de um resultado, o medo de um procedimento novo, o sofrimento que não é só físico, mas que é emocional, profundo. Quem é que cuida disso? Bom, na nossa análise de hoje, a gente vai seguir essa jornada. Primeiro, vamos entender como a dor vai muito além do físico. Depois, vamos ver como uma equipe integrada consegue oferecer um cuidado completo e como é que começa essa conversa com o psicólogo. Vamos explorar também as necessidades de cada idade, como se navega uma crise e, para fechar, vamos entender o papel do psicólogo como uma ponte essencial nesse processo todo. Vamos começar então pelo ponto central de tudo isso. No hospital, o sofrimento quase nunca é uma coisa só, não é só físico. Ele tem duas faces, e se a gente ignorar uma delas, é como tratar o problema pela metade. Esse exemplo aqui ilustra perfeitamente essa conexão mente-corpo. A dor física funciona como um gatilho, sabe? Ela dispara um fardo psicológico enorme. Uma pessoa com dor crônica, por exemplo, não sente apenas o corpo doer. A mente dela também é bombardeada pelo medo, pela ansiedade. E aqui está o ponto crucial. Se essa dor psicológica for ignorada, ela pode acabar sabotando a recuperação do corpo. Então, como é que se trata a pessoa como um todo e não só a doença? A resposta está em não enxergar o cuidado como um monte de tarefas isoladas, mas sim como um grande esforço de equipe. A chave para isso é a tal da equipe multidisciplinar. O que isso quer dizer na prática? Que médicos, enfermeiros e psicólogos não trabalham cada um no seu quadrado. Eles se comunicam, eles trocam informações e colaboram para ter certeza de que todas as dimensões da saúde do paciente estão sendo vistas. E aqui, a gente vê como as peças se encaixam. O médico foca na doença em si. A equipe de enfermagem, que está ali na linha de frente no dia a dia, observa o estado geral do paciente. E aí, entra o psicólogo, para dar voz àquelas angústias que o corpo não consegue expressar, mas que são fundamentais para a cura. Agora vamos ver como esse suporte psicológico começa. Porque ele é bem diferente de uma terapia convencional, daquela que a gente imagina no consultório. E aqui está a grande diferença, é gritante. Na terapia convencional, a pessoa sente uma necessidade, vai lá e bate na porta do consultório. No hospital, a dinâmica se inverte. Muitas vezes, é a própria equipe de saúde que percebe a necessidade primeiro. Isso muda tudo, né? Porque o psicólogo precisa criar uma relação de confiança sem que o paciente tenha pedido por ela. Esse processo tem um nome, é a interconsulta. Funciona mais ou menos assim. O médico identifica uma necessidade e aciona o psicólogo. O psicólogo, então, faz uma investigação, às vezes conversando com a família para entender o contexto completo da situação. E só depois ele vai abordar o paciente, com o objetivo de construir com muito cuidado um espaço seguro de escuta e confiança. E essa habilidade de construir confiança precisa ser incrivelmente versátil, porque o ambiente hospitalar atende a todo mundo, do primeiro ao último dia de vida. Pensa só nos extremos da vida, a infância e a velhice. Embora sejam fases muito diferentes, a hospitalização pode gerar sentimentos muito parecidos. Imagina a perda de autonomia, a sensação de dependência, de vulnerabilidade. Tanto uma criança que é retirada da sua rotina, quanto um idoso que está enfrentando a fragilidade do corpo, ambos compartilham esses desafios. E cada um deles exige um cuidado psicológico especializado e muito sensível. E aqui, essa citação da fonte resume o impacto profundo desse trabalho. O objetivo não é só a cura física, é garantir que, independentemente do resultado, a jornada seja vivida com dignidade, seja para um futuro melhor ou para uma partida em paz. Vamos agora para um dos momentos mais delicados da atuação desse profissional, a intervenção em momentos de crise. Isso é psicoterapia de crise. Ela acontece quando a pressão emocional se torna esmagadora. Um diagnóstico inesperado, um acidente grave, qualquer evento que quebre as defesas do paciente. Nesses momentos, o papel do psicólogo é intervir para transformar o caos e a fragilidade em um espaço de acolhimento e de cuidado. E o suporte é triplo. Para o paciente, o psicólogo oferece uma escuta qualificada no momento de maior desamparo.
Para a família, ele ajuda a processar o choque de uma notícia difícil. E para a equipe médica, ele oferece insights valiosos sobre as reações emocionais daquela pessoa, o que ajuda a tornar o cuidado mais humano e muito mais eficaz. E isso nos leva à metáfora central, aquela que realmente define o papel da psicologia hospitalar. E aqui está a grande conclusão, a metáfora que define tudo. O psicólogo é a ponte. Pensa assim, de um lado da ponte está o sofrimento interno do paciente, do outro, o cuidado externo da equipe médica e da família. O psicólogo conecta esses dois mundos, e é essa conexão que transforma um procedimento médico num ato de cuidado, um cuidado verdadeiramente humano e completo. E tudo isso nos leva a uma reflexão final sobre a nossa própria saúde. Quantas vezes a gente acaba separando o que se sente na mente do que se sente no corpo? Entender a psicologia hospitalar nos convida a olhar para nós mesmos de uma forma mais integral e a lembrar que não existe saúde física sem saúde mental.